Então, bem-vindas, bem-vindo também. Hoje temos apenas um participante que recebe o bem-vindo. E com algumas de vocês eu já tinha partilhado um pouco daquilo que vamos falar hoje. E sinto que hoje, por várias coisas que foram acontecendo e também por todo este movimento que está a acontecer com o tapete mágico, vai ser importante nós abordarmos aqui um pouquinho, ou rever um pouquinho este tema tão famoso que é energias densas versus energias elevadas versus potenciais ataques energéticos. O que é que se trata de tudo isto, está bem? Somos seres que começamos a entrar dentro da espiritualidade através da teoria e essa teoria muitas vezes não nos serve de nada, não é? Porque depois estamos presos na mente e estamos presos por vezes a conceitos e a ideias sem os trazer para o corpo. Porque muitas vezes quando se fala de densidade, quando se fala em ataques energéticos, acabamos por ter fobia a sentir isso no corpo, não é? Quem quer. E depois também quando há medo, isso faz com que vários centros energéticos se fechem e isso torna-nos separados daquilo que é o todo. Então o que é que acontece? São temas que às vezes podem parecer banais, são temas que às vezes pode parecer que há muita conversa, ou que inclusive há muita trafolhice à conta disto, e também há, está bem, mas por isso mesmo acho que é importante de vez em quando ir revisar estes temas. E partilho também já com vocês que hoje, em alguns momentos deste dia, de hoje, chegou-me a possibilidade de, nos próximos meses, nestes encontros abertos de guardiões, nós podermos trazer inclusive aquilo que são as leis universais e rever uma das leis universais por cada mês. E porquê? Porque, mais uma vez, há muitas pessoas, há muitos cursos que inclusive começam pelas leis universais, e isso tem uma razão. A questão é que muitas vezes a gente só as vive, mais uma vez, Deus da mente. E é importante entendermos essas leis, porque é assim que funciona a nossa realidade. Então, como sempre que nós lemos um livro, e se o voltarmos a ler, vamos perceber coisas que estavam ali, mas que se calhar não nos tocaram a primeira vez. Estou a sentir que talvez faça algum sentido nós podermos rever estas leis para, de alguma forma, dar aqui mais consistência e mais coerência também a tudo isto que é os guardiões, está bem? Então, como é que surge este tema dos ataques energéticos e também das energias elevadas e das energias densas? Surge um pouco porque não só no Egito, na viagem que fizemos ao Egito, tivemos a oportunidade de viver processos com alguma densidade e processos de um amor radiante, e quando se vive isto, muitas vezes surge a pergunta que é: porque é que nós não podemos estar sempre em amor, não é? Porque é que não podemos estar sempre no pico da alegria? É super cansativo. Imaginem-se, vamos lá todos fazer o exercício, ponham-se a rir, mas a rir de verdade, está bem? Façam de conta que estão muito contentes e comecem-se a rir, por favor, desse lado, está bem? E sustenham as bochechas assim. E vejam quanto tempo é que conseguem suster as bochechas assim. É altamente doloroso, é altamente desgastante a nível energético nós sustermos as nossas bochechas assim. Tá bem? Já estou a ver pessoas a desistir. A Silvia já desistiu, a Inês já desistiu, a Manuela já desistiu. Ainda temos algumas resistentes, não é? Quando nós estamos num pico de êxtase, este pico de êxtase para aquilo que é a nossa fisicalidade, acaba por haver de verdade um excesso de energia vital que vai a um pico, não é? Quase como quando a gente come açúcar, há um pico que vem lá para cima. Só que se nós não trabalharmos bem o nosso corpo físico, suster essa energia é de facto desgastante. Então é por isso que nós tanto vamos lá acima, como podemos ir cá abaixo, e vamos lá acima e vamos cá abaixo. Qual é que é aqui a grande questão e o grande drama humano?
é que, em vez da gente se questionar porque é que não podemos estar sempre lá em cima, porque é que a gente não se preocupa mais em estar aqui pelo meio? Porque o que é que realmente cansa? São os picos, não é? E está aqui a Carla, ela pode dizer, não é? Subir o pico nos Açores é uma coisa, uma pessoa cansa-se. Então, muitas vezes, poder estar aqui ao meio, a tal estabilidade, a tal harmonia, ajuda-nos a podermos ir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sem grande desgaste, está bem? E tudo isto também me tem levado a observar algo que eu acho que está a acontecer agora já com mais força, e eu não sei se desse lado tenho terapeutas ou pessoas que buscam terapeutas, mas estamos a chegar àquele ponto que já se esperava há uns anos, quando foi o boom da pandemia, não é? Estamos a falar de 6 anos de pessoas, de um grande número de pessoas a trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, inclusive a tornarem-se facilitadores, a tornarem-se terapeutas. E chegamos por fim àquele boom que eu acho que só vai arrebentar para o ano que vem, porque faz o ciclo dos 7, que é: mas eu ando há tanto tempo, a trabalhar e a achar que o problema era da minha criança interior, que o problema era da mãe, do pai, do periquito, da avó, disto, daquilo, e quando é que isto acaba, não é? Isto agora é o quê? É a banha da cobra versão holística? Tenho que andar sempre em terapias, tenho que andar sempre à procura de ferramentas novas e inclusive como terapeuta. Agora tenho que tirar cursos de Kundalini, tenho que tirar cursos de breathwork, tenho que tirar arte-terapia, tenho que tirar constelações. O que é que se passa? Porque é que nunca nada chega? Porque basicamente nós entramos neste rol, que é um rol que vem como espelho da forma que nós fomos educados, que é estar sempre na expectativa, não é? A expectativa que a cura chegue, a expectativa que o terapeuta certo apareça ou que a técnica certa apareça, não é? E andamos sempre à espera e à espera, à espera, não é? Quando éramos crianças, à espera de sermos adolescentes para já podermos ir de festa, não é? Quando éramos bebés, à espera de sermos maiores para não termos que ir para a cama cedo. Quando estávamos na escola, à espera de ter boas notas ou de ter algum tipo de reconhecimento, ou inclusive de acabar o ensino obrigatório para podermos ficar livres. E, basicamente, a forma como foi a nossa educação leva-nos a estar sempre nessa insatisfação e sempre à procura de algo, não é? Então, e aqui é por isso que tem estado, e hoje então tem estado assim a bater muito forte as leis universais. Se nós estamos nesta energia de esperar algo, não é? O que é que acontece? O que é que realmente estamos a manifestar? Se alguém quiser ligar o microfone, vocês podem ir ligando. Que Ou o que responder. temos, que o que temos não é suficiente e que, Isso é uma das coisas que estamos a emanar para fora, não é? exatamente. A E Telma para diz a dentro, espera e para constante. dentro também. Sim, sim, sim. A Telma diz aqui a espera constante. Vou só aqui abrir o chat, senão acho que não vou conseguir ver as vossas mensagens. A Carla disse ali qualquer coisa. Ah, escassez. Sim. E onde é que nós estamos a vibrar com essa espera de algo? Isto é algo que nós vamos estar a trabalhar de uma forma muito ativa na viagem do Peru. A Sílvia também fala da falta, sim. Isso é tudo aquilo que nós, no fundo, estamos a emanar. A Marisa diz baixa frequência, isso vai depender um bocadinho. A insegurança também vai depender um bocadinho. Muitas vezes a insegurança é o que leva, e também o medo é o que leva a isso, não é? Mas o que é que está a acontecer? Quando nós esperamos algo, nós pomos, sim, trazemos muita ansiedade. E aquilo que está a acontecer com o nosso eu
é exatamente isto que a Marisa acabou de escrever. Passamos a viver no futuro. Então, em vez de estarmos no agora, não é? Em vez de estarmos a trazer toda a nossa potencialidade, todo o nosso poder, todo o nosso potencial, todos os nossos dons para o aqui e agora, e é por isso que ultimamente eu tenho dito às pessoas: se não tens o curso de Reiki ou se o fizeste há muito tempo, vai, este é o momento, está bem? Para ativar essa ferramenta. Porque um dos conceitos do Reiki é exatamente o aqui e agora, está bem? Então, como estamos no futuro, começamos a trazer estas coisitas que a Patrícia aqui também disse, a ansiedade, não é? Tornamo-nos, por causa desta espera constante, compulsivos, porque em vez de estarmos a perceber qual é que é a nossa necessidade neste instante, neste aqui e agora, estamos lá à frente, não é? Projetamos o nosso eu para um futuro ideal, para algo idealístico, e não conseguimos trazer isso que está lá à frente para este aqui e agora. Faz sentido? Então, onde é que está o foco? Esta é a grande pergunta. Onde é que queres ter o teu foco? E foi um pouquinho assim, tudo isto que eu estou aqui a trazer, estas perguntas, estas análises, estes pensamentos aqui trocados, foi assim que nasceu o tapete mágico, está bem? Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de experimentar o tapete mágico. O foco, para que realmente todo o nosso potencial possa estar ao serviço, seja da humanidade, seja de nós mesmos, não é? Para dentro e para fora, está quando nós nos permitimos a habitar o centro. Está bem? E esse centro é igualmente este aqui e agora, é igualmente tomarmos conta e responsabilidade da nossa vida, é igualmente trazer presença, que para mim tem sido um dos grandes chavões de aprendizagem nos últimos meses. Então, se eu, em vez de estar projetada no futuro, estiver no aqui e agora e conseguir honrar tudo aquilo que me está a acontecer neste aqui e agora, o que é que acontece? Torno-me no tal canal divino capaz de trazer tudo aquilo que é necessário e de expressar tudo aquilo que é necessário, porque estou em presença, não é? Porque não estou ansiosa, não estou preocupada, não estou a pensar no amanhã. E o que é que também acontece por vezes, que está mais ligado aqui às vibrações do medo, da baixa frequência, como alguns de vocês escreveram. Se eu estiver a pensar no passado, naquilo que foi ou naquilo que não foi, também não consigo estar nesta presença nem neste aqui e agora. Então, muitas vezes, aquilo que realmente nós conhecemos e começou a ficar mais popular como energias densas, estão na realidade ligadas ao passado. Porquê? Porque estando presos ao passado, estas energias pesam e não nos permitem caminhar, está bem? E energias elevadas muitas vezes estão ligadas a uma espécie de potencial ou de futuro, está bem? E toda esta mística de uma pessoa cada vez mais querer estar na vibração elevada significa que ela também está à espera de algo que não seja estar na sua própria frequência, não é? E se tivéssemos que eleger de 1 a 10 a vossa frequência deste aqui e agora, deste instante, como é que estaria a vossa frequência? Sendo 1 muito lá no passado e sendo 10 muito lá no futuro e na ansiedade. Vamos lá desmistificar um bocado isso. A Sílvia diz que puxam para trás as energias densas, deixam-nos pesados. Exatamente. Pesados, sem ânimo, muitas vezes, inclusive estados depressivos têm a ver com processos do passado. E eu já vos vou dar aí também mais umas bitágoras. Então agora ficou tudo com dúvida, agora ninguém quer responder
Ok, Cidália 1,6, 1,6, 7,7. Patrícia 5, 4, 6. Boa. Não sei se vocês estiveram a pensar muito ou não, mas. E a Catarina diz que tirou a carta da presença antes da reunião. Boa, 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 boa. Então, como eu vos estava a dizer, não é? Como aqui a escala era de 1 a 10, o 5 representa a tal presença e tudo aquilo que se aproxime do 10, do 5 para a frente, acaba por ser um processo mais de ansiedade, um processo mais de preocupação de futuro, e aquilo que estiver do 5 para baixo, neste caso, representaria aí processos do passado. Então, algo que tem acontecido de muitos processos que tenho acompanhado, de leituras, trabalhos com grupo, é perceber que, de facto, quando nós estamos muito presos no passado, quando estamos com esta tal sensação de pesados, cansados, sem ânimo, sem vontade de ir para a frente, é super importante fazer trabalhos que nos tragam a tal presença. E como? Quando o processo está no passado, isto significa o quê? Significa que há algo dentro da nossa ancestralidade que nós não estamos a aceitar. Está bem? E às vezes, em casos muito complexos, podemos ter uma tendência de querer fugir para o futuro, porque a não aceitação pode estar tão forte que é eu nem por nada ponho os pés ali naquele passado, está bem? Então, por isso é que eu vos digo, é super importante vocês poderem ter ou as vossas ferramentas, a vossa autoanálise, ou também terem o vosso terapeuta ou as vossas pessoas de confiança para, de vez em quando, fazer também esse check-up, está bem? Porque, infelizmente, e eu sei que as pessoas adorariam isto, com a espiritualidade, com o espírito, com a não matéria, não há uma fórmula, está bem? Cada pessoa é única e é individual e não há fórmulas, está bem? E isso é algo que se está a ver cada vez mais, mas, e se calhar vocês próprios já se aperceberam disso, se calhar já tiveram uma leitura onde a pessoa vos disse tudo ao lado, não é? E porquê? Porque há uma questão que é fundamental desta realidade. Esta realidade é dual. Ponto. Então, exatamente a mesma coisa pode ser maravilhosa para a Telma e exatamente a mesma coisa pode ser horrível para a Patrícia. E se nós dissermos que é pão, pão, queijo, queijo, a nível de espiritualidade, sentirem que a pessoa continua a trazer-vos sementes e que vocês conseguem crescer através daquilo que essa pessoa possa estar a dizer-vos, tudo bem. Mas é super importante que vocês entendam que dentro da espiritualidade não há uma regra. Tudo é válido. Porque para o espírito, para o grande espírito, para o grande criador, tudo é perfeito. E inclusive esta percepção para mim tem sido um processo picareta, porque alguns de vocês sabem, toda a preparação do Egito foi muito exigente, e foi exigente ao ponto de eu começar a ter experiências místicas que ainda hoje o meu cérebro não consegue explicar, mas que não são para o cérebro explicar, são para de facto abrir estes campos onde podemos amplificar a nossa consciência. E uma das coisas que comecei-me a perceber quando comecei a ter essas experiências místicas foi perceber que, inclusive, o trabalho que já fizemos enquanto Despertar dos Guardiões, que tinha como propósito poder trazer harmonia ao planeta Terra e trabalhar na rede planetária, todas estas coisinhas que já fizeram parte do nosso trabalho enquanto guardiões, não faziam sentido nenhum. E porquê que não faziam sentido nenhum? Porque o planeta está bem.
Nós é que precisamos de sentir que estamos cá a fazer alguma coisa e para fora. Então, em vez de trazermos a autorresponsabilidade e trazermos um grande crescimento de dentro para fora, achamos que resolvendo aquilo que está fora, podemos viver num mundo perfeito. E não sei se já vos aconteceu de estarem na selva ou de estarem numa floresta, nem que seja no Bussaco, em Sintra, aí numa parte da Ilha dos Açores. A natureza é perfeita. É perfeita. E algo que antes me agoniava muito e que me fazia chorar muito, que são os programas da BBC Vida Selvagem ou da National Geographic, vocês percebem como é que realmente a natureza é perfeita. E andei eu toda uma vida a salvar gatos de rua e cães abandonados e a cheguei a dar biberão a ovelhas. A natureza é perfeita. Perfeita. O planeta é perfeito. Agora, o que é que acontece? Se a nossa intenção é curar o planeta Terra, de onde é que vem essa intenção? De onde é que vem a percepção de que o planeta tem alguma coisa de mal? Não é? Lembrem-se. Realidade dual. Tanto é bom como é mau, não é? Tanto está bem como está mal. Então, uma das coisas que chegava na preparação desta viagem ao Egito é que muitas vezes a nossa percepção de salvar o planeta tem a ver com uma memória muito antiga de termos que salvar a nossa mãe. Está bem? E isto deixa aqui como medalhinha para vocês tentarem perceber se alguma vez tentaram salvar o planeta Terra e se de alguma forma encaixa aí a teoria de salvar a mãe. Lembrem-se, somos todos diferentes. Isto pode fazer sentido para uns e pode não fazer sentido nenhum para outros. Porque depois podemos complicar mais. Lembram-se dos Despertares Guardiões onde estivemos a trabalhar com a mãe velha? Quem é que é a nossa mãe velha? Quem é que é a nossa primeira mãe? A avó materna. É o nosso primeiro útero. Está bem? Então, se calhar, nem é a minha mãe biológica que quero salvar. Se calhar até quero salvar a minha avó. E não tenho consciência disso. Porquê? Porque a nível espiritual, a nível do espírito, há muita coisa que acontece desde o nosso inconsciente e subconsciente. E podemos ir ainda lá mais para trás, não é? Então, como é que eu posso ter consciência de algo que está a acontecer aqui atrás, em background? Olha, a Mary está a dizer que Deus de criança achava que tinha que salvar a mãe. E acontece. E às vezes não é a mãe. Às vezes, se calhar, até na escola queríamos salvar alguém, não é? Acaba por ser um processo humano. Porquê? Porque se de alguma forma temos em nós a expectativa ou a esperança de sermos reconhecidos pelo nosso clã, de sermos reconhecidos pela nossa família, porque estamos a fazer algo bom, isso vai significar que vamos construir uma identidade baseada nessa esperança, nessa expectativa. Lembram-se de como é que começámos, não é? Esperar algo, não é? E essa espera vai nos levar muitas vezes ao engano. E podem perguntar, então, mas isto está mal? Não. Deus que estejas contente e feliz, está tudo bem, não é? Porque é isso que importa, é a experiência. E eu, tudo aquilo que é o meu trabalho, em especial o trabalho que dou assim, e que tem sido também todo este trabalho dos guardiões, acabo por muitas vezes ser exigente e precisar também de muitas vezes fazer pausas e de vez em quando vamos mudar aqui o formato ou qualquer coisa, porque quando os véus caem é importante ir recalibrando, ir também acompanhando novas possibilidades ou novas ferramentas para podermos estar cada vez mais alinhados com a verdade. E qual é que é a verdade? Tudo e nada, não é? Porque é aquilo que faz sentido para cada um de vocês. E aqui estamos 23 pessoas, se calhar estão aqui 23 verdades diferentes, está bem? E a beleza disto tudo é que elas possam conviver no mesmo espaço, sem conflito.
E como é que isso faz? Através da aceitação, não é? Então, chaves, não é? 1. Presença, o aqui e agora. 2. Aceitares quem tu és e aceitares as coisas como elas são. E podem-me dizer, então como é que eu vou aceitar, sei lá, que o vizinho do lado bate na mulher? 1. É a tua vida. 2. Há algo que realmente possas fazer em relação a isso? 3. Fizeste? Ou continuas a queixar do problema, não é? Então aqui, isto é um exemplo bastante bárbaro para que vocês possam entender. O aceitar as coisas como elas são é trazer presença. Não significa estagnar ou resignar-nos àquilo que é. É perceber, eu neste preciso momento posso fazer algo que transforme esta situação que me incomoda de forma positiva ou não. Ou continuo no queixume. E aí, como estás em presença, como estás a trazer toda a tua atenção para aquele instante, podes escolher agir ou não agir, mover ou não mover, e também o tipo de mover, não é? Porque é como um jogo de xadrez. O estares em presença ajuda-te a trazeres a ação necessária sem que ela seja complicada, sem que ela seja um desafio, sem que seja, outra vez a mesma coisa, está bem? E é por isso que é importante vocês perceberem que, se calhar, na próxima sessão que tiverem, na próxima terapia que forem fazer ou facilitar, tentem perceber quanta aceitação é que trazem para vocês mesmos. E tudo aquilo que muda. Ou seja, em vez de procurar resolver a mãe, o periquito, a vossa criança interior, em vez de tentar resolver qualquer problema de escassez, de estagnação energética, o que é que acontece se trago a aceitação? Se trago essa intenção? Ok, hoje vou fazer esta ação para trazer mais aceitação a quem eu sou. Qual é que é das primeiras coisas que tem que cair para haver aceitação? Baseado nisto que tenho-vos estado aqui a dizer. Falem vocês agora um bocadinho ou escrevam aí um bocadinho. Vocês hoje estão todos muito monótonos. Estou-me a sentir muito aborrecida. Olha, Patrícia, acho que tens o microfone ligado, mas não se ouve. Eu pelo menos não te estou a ouvir. Não sei se alguém consegue ouvir. Não. Não. Calaram-te o pio. Escreve. A partilha está profunda. Né? Sente-se o pelotão, não é? Sente-se aí o pelotão, não é? Não imagino como é que isto vai aqui dentro. Olha, o Luís diz aqui o ego. Ok. Estou-me a perguntar se continua na intensidade ou não. O medo. Ok. A ilusão. As ilusões. Sim. Podemos ir aqui por vários campos. Eu vou indo. Vocês vão se aperceber, eu vou funilando um bocadinho agora o tema. Não, Patrícia, não se ouve mesmo. Vou ir afunilando aqui o tema um bocadinho para chegarmos também já à preparação daquilo que vamos fazer em meditação. Então, uma das primeiras coisas que deve cair, baseado também nisto que tenho estado aqui a partilhar com vocês, é a nossa versão da boazinha e do bonzinho que precisa deste reconhecimento ou desta validação ou de pertencer ao seu sistema familiar, está bem? Enquanto nós negarmos uma parte da nossa dualidade, este ego não cai, a ilusão não cai e podemos continuar refugiados em medos,
em ilusões, escapando daquilo que verdadeiramente importa, que é reconhecer tudo aquilo que eu sou. E aqui a maior parte das pessoas que já fez trabalhos comigo sabe, tanto sou amorosa como sou uma grande filha da mãe. Em especial quando vocês começam a fugir com os vossos processos, tenho que ir pôr o dedo onde não gosto, está bem? Porque é isso que traz a tal responsabilidade. É isso que traz, muitas vezes, ou a dor, ou o desconforto, ou o incómodo que vos faz ver e sentir. E já não dá para escapar dali, está bem? Obviamente dá para escapar porque vocês têm livre-arbítrio, está bem? Mas é super, super importante nós conseguirmos habitar estes dois lados. O que é que muitas vezes traz as grandes feridas do passado que nos fazem querer escapar para um futuro ideal? As vezes que nós em criança não fomos tão bons ou tão boas, não é? Talvez em criança tivemos que enfrentar um dos progenitores e isso ainda dói no inconsciente. Talvez em criança não pudemos proteger, inclusive, um dos progenitores e isso ainda dói. Ou não fomos protegidos e amados, como seria suposto, e isso dói, não é? Então, para todas essas questões, trabalhinho. Aceitação. Sinto ódio, sinto raiva, sinto tristeza, sinto angústia. Quero me livrar disto. E o universo diz, não. Isso é combustível. Isso é combustível para passar ao nível seguinte. É como vocês estarem a jogar o Super Mario e não quererem comer os cogumelos que aparecem por lá. Não é? Não dá. Então, e tenho que sentir estas coisas? Sim, mas com um propósito. Transmutá-las em poder, em poesia, em arte, naquilo que seja. Mas tudo isso é aquilo que traz, de facto, uma grande transformação ao mundo. E cada vez mais entendo, e o Luís está aqui a dizer, até que de facto tu aceitas a energia muda. Sim, porquê? Porque deixas de estar em luta com essa energia, sabes? E estava a agarrar exatamente aqui no teu comentário porque, para quem não conhece o Luís é pintor e eu hoje estive num museu onde, acreditem ou não, aquilo que fotografei mais foi frases, citações do próprio autor, porque basicamente tudo aquilo que estava lá escrito tinha mais impacto do que a pintura dele e vai muito ao encontro de algo que tem estado aí a surgir na minha mente nos últimos tempos, que é um artista só é artista quando realmente está em presença. Um artista também pode ser artista por interesse, está bem? E deixamos aqui de tretas. Não acredito que haja gente só iluminada ou... Eu próprio já tive que fazer trabalhos por obrigação. E inclusive já tive que fazer trabalhos por dinheiro, está bem? Então não pensem que só estou aqui a falar de um ramo. Há de tudo. Mas um artista realmente consegue ser um instrumento divino e consegue ser o tal canal do grande espírito ou de Deus quando está totalmente em presença. E é super estranho para mim perceber isto, que é isso que tem estado a matutar, que é essa presença leva-nos a uma espécie de uma alineação, acho que é assim que se diz, porque parece que estamos assim pequenitos, mas a absorver uma energia cósmica e universal tremenda. Então, quando nós estamos nessa energia, nós sabemos que só estamos a ser instrumentos. E estamos a ser esses instrumentos porquê? Porque estamos totalmente em presença. E estamos disponíveis para que baixe aquilo que baixe. E é por isso que já ando para aí há uns 3 anos a preparar um curso, e o ano passado até pensei que ele ia sair, finalmente o ano passado, mas ainda não, que é um curso de canalização. Porque a canalização acontece e qualquer pessoa pode canalizar.
linguagem de luz, pode falar, pode escrever, pode pintar, pode fazer o pino, pode inclusive ser canal de incorporação para outros espíritos, para outros seres. Tudo isto é possível. Deus que haja presença, está bem? Há pessoas que têm o canal de incorporação já aberto, naturalmente, que não é preciso mesmo nada, está bem? E muitas vezes são pessoas que passam mal, literalmente, porque como estão mais no futuro ou mais no passado, não conseguem ter presença, então qualquer pessoa entra, qualquer ser, qualquer energia entra, está bem? E é super interessante ver e perceber também tudo isto, porque de facto grandes temas se resolviam com ensinar às pessoas a estarem presentes, está bem? Estarem presentes. Inclusive quando estamos a falar, não é? Quantas vezes vocês responderam a uma mensagem, isto a mim acontece muitas vezes, responderam uma mensagem que vocês leram uma coisa, mas aquilo dizia outra coisa, não é? Ou então vocês escreverem uma coisa, a pensar que estão a escrever uma coisa, mas depois aquilo está meio em japonês traduzido ao latim, né? Quantas vezes, não é? Hoje em dia é muito fácil, não é? Porque acreditamos que no telemóvel tem que ser tudo rápido, instantâneo, não é? Então o cérebro, o que é que está a captar e o que é que está a transmitir? As linhas ou do passado ou do futuro. Obviamente também pode estar em presença, mas a presença requer mesmo muita presença, está bem? E todas estas questões artísticas em especial, e por isso é que os artistas em quase todas as eras são mal vistos, acredita-se que um artista não faz nada. Porque o que é que o artista está a fazer? A habitar esse nada, a habitar essa presença, está bem? Então acredito que grande parte da humanidade só vai conseguir de facto manifestar, expandir e partilhar os seus dons, que não têm que ser artísticos, está bem? Quando realmente estivermos todos a viver nesta tal presença, está bem? Nesta tal aqui e agora, nesta realidade concreta. Sim. E a Patrícia hoje estive precisamente a falar dessa necessidade de salvar que todos temos, mas que faz parte do processo de despertar. Não todos temos, mas é algo muito comum, está bem? É especial de... Conheço muitas pessoas que entraram para este mundo como terapeutas, que a intenção não é ser terapeutas, a intenção é mesmo salvar algo, alguém, o mundo ou o que seja. E muitas vezes essas pessoas podem inclusive ter dificuldade em seguir com o caminho a nível de terapeuta por causa disso, porque estão a tentar repetir o mesmo padrão em vez de crescer e evolucionar com aquilo que é o seu verdadeiro potencial. Porque imaginem, e isto no Brasil é uma realidade, não é? No Brasil os tribunais trabalham com consteladores. Nos Estados Unidos os médiuns trabalham também com várias equipas científicas, de polícia e tudo mais. Imaginem o que é nós termos exatamente os mesmos serviços, escolas, educadores. Aqui temos uma professora que está dentro das constelações, não é? Imaginem o que é nós termos polícias, médicos que têm estes conhecimentos holísticos ou que têm uma noção mais aberta daquilo que é a espiritualidade e como é que tudo influencia, não é? Começávamos a ter um mundo perfeito. Não porque todos nos convertemos em terapeutas, mas porque de alguma forma estamos a viver com mais consciência, não é? E possivelmente com aquilo que ressoa cá dentro podemos começar a encaminhar inclusive pessoas e trazer esta expansão mais e mais. É uma forma de nos contagiarmos na positiva, em vez de ser contagiar com o Covid, não é? Ou agora com esta coisa nova que nem sei o nome. Em vez de nos contagiarmos com doenças, contagiamos-nos com vida. E sinto que isso é uma das grandes premissas, é também a premissa desta viagem ao Peru, é nós nos irmos contaminar com vida, com a vida da selva, com a vida da montanha,
para resgatar essa força da vida, para inclusive podermos recordar quão perfeita é a natureza e quão perfeita é a vida, está bem? Como é que nós chegamos a essa perfeição? Paz de espírito. Então, se eu já estou aqui agora, se eu já me aceito tal como sou, não é? O que é que vem? A paz, não é? Deixo de estar em conflito com partes de mim, não é? Aí hoje não quero sair à rua porque tenho um ponto negro aqui à frente na testa. Então estou a rejeitar esta parte de mim, não é? Posso pôr um pano, posso pôr coisas, não é? Mas isso não deixa de ser uma rejeição. Então, quando eu deixo de estar em rejeição, quando passo a assumir e a aceitar quem sou, de onde venho, tudo aquilo que tenho, tudo o que não tenho, entramos nessa tal paz. E com isto temos os 3 chavões que nos levam a, em vez de estar a tentar resolver, curar qualquer coisa, estamos a trazer a aceitação, presença de tudo aquilo que já é. Porque é assim que nós despertamos os nossos dons. Vocês têm a noção disso? Há aqui ainda alguém que ainda esteja à procura dos seus dons ou despertar os dons? Se houver aqui alguém, pode levantar o dedo. Ok. Ok. Ainda temos aí alguns dedos, né? Pronto. Então é assim. Os dons vêm cá para fora quando nós nos permitimos a vir com tudo cá para fora. Está bem? É simples. É mesmo simples. E é honrando, possivelmente, para quem ainda está aí meio em luta com qual é que é o meu dom, é procurares o lugar onde talvez sejas mais filha da mãe, está bem? Ou aquilo que tens mais facilidade a fazer. Porque normalmente uma coisa e outra, lembrem-se, estamos no mundo dual. Normalmente o casamento dessas duas forças leva-nos a essa ativação, está bem? Então aquilo que te é mais fácil fazer, misturado com aquilo que tu és mais... aquilo que incomoda os outros, estás a ver? Juntas esses dois e vais ter um cupcake mágico que te ativa os dons, está bem? Boa. Então, até aqui, dúvidas? Quantas vezes é que saíram de algum tipo de sessão terapêutica, algum tipo de retiro, algum tipo de prática onde começaram a culpar o facilitador ou a facilitadora? Ou inclusive a queixar-se. Ei, para que é que eu fui fazer aquilo? Aquilo não me serviu de nada. Jesus tivesse ficado eu em casa. Não? Pronto. Porquê é que eu estou a trazer este tema? Porque muitas vezes também pode ser difícil vocês poderem receber algum tipo de ajuda ou de apoio se não estiverem a vibrar no presente, está bem? Seja porque estão no futuro e precisam desesperadamente de alguém que vos apoie e que vos ajude, seja porque estão no passado e há essa dificuldade em dar o salto quântico, está bem? E isto serve para um terapeuta, como serve também para pessoas que possam estar à vossa volta. A cura milagrosa às vezes pode-nos querer esperar novamente por algo, não é? Pelo milagre, pela cura, pela solução. Só que a solução está dentro de vocês. Então é super importante espaços onde vocês tenham um acompanhamento, sejam abraçadas, sejam picadas também, tá bem? Porque é nesse espaço que vocês vão receber aspectos vossos. Então, muitas vezes uma sessão terapêutica, ela é terapêutica porque vos vai mostrar algo, vos vai trazer algo. E é sempre importante vocês honrarem isso, que é, estou a culpar alguém, estou a conseguir vir para dentro, que é, estou a pôr a culpa a algo fora, estou a tomar consciência daquilo que está a acontecer no meu mundo interno, está bem?
Isto, mais uma vez, não significa que vocês têm que andar aí a comer papos secos, sem nada, está bem? Significa apenas que tudo aquilo que vos acontece em processo terapêutico ou pós-terapêutica, tudo aquilo que venha à vossa mente, pode ser um reflexo de em que estado vibracional é que vocês estão, está bem? Às vezes é fácil culpar o facilitador, porque dá a cara, não é? Dá o espaço, dá aquele momento, mas é super importante vocês sempre tomarem nota e consciência daquilo que realmente surge ali, está bem? Até às vezes processos ilusórios, vocês poderem projetar no facilitador algo que não é real, está bem? Porque somos humanos, mas também nos esquecemos que estamos sempre a ver o mundo Deus daquilo que são os nossos olhos e a nossa perspectiva, está bem? Então, no meio de toda esta espiritualidade, no meio de todas estas vibrações, altas, baixas, densas, pesadas, vem a segunda complicação. Qual é que é a segunda complicação? É que eu aqui só vos estou a falar de processos energéticos, espirituais, que significa que são processos que não têm forma, matéria ou manifestação no campo real, está bem? Mas podem começar aí, passar para o emocional e do emocional para o físico, está bem? Então, o que é que acontece? Muitas vezes o campo espiritual é muitas vezes associado ao campo mental, daí eu vou estar também a fazer esta pergunta, por vezes processos de culpa, culpar os outros, responsabilizar a nós. Há pessoas que também sofrem deste estigma, não é? Da vítima, que a culpa é toda interna, nem sequer vai para fora. No parte emocional pode também haver questões. Normalmente as emoções estão muito ligadas aos processos da nossa infância, está bem? Emoções reprimidas, coisas que não podemos expressar, não é? Com estas coisas tão simples como não chores, está tudo bem, está bem? E o corpo físico, que acaba por somatizar tudo isso, está bem? O nosso tapete mágico, como já alguns de vocês tiveram a oportunidade de experimentar, traz um pouco destes três corpos ao manifesto, está bem? Através deste tapete, a forma como vocês se permitem ou não habitar o centro vai revelar aspectos que podem ajudar a desembrulhar várias questões, porque nós não somos uma só coisa, não é? E se este mundo é dual, nós somos supostamente tríades, mas que na realidade já está confirmado que somos multidimensionais. Então vejam lá a salganhada de dimensões e de camadas que nós temos aí para entender. Quanto mais as queremos entender, o que é que acontece? Mais nos perdemos. Quanto mais trazemos a presença, mais vamos abrindo dessas capas e vamos deixar que diferentes partes de nós venham cá para fora, no momento certo, para que a gente as possa também explorar e habitar no tempo certo, está bem? Então também está a acontecer com este tapete mágico algo que eu ainda não tinha me apercebido, que é, às vezes as pessoas vão abrir caixinhas de Pandora antes do tempo e o tapete também ajuda a calibrar tudo isso para podermos regressar este aqui agora. E vocês dizem-me, oh Ana, então e agora a gente precisa do tapete mágico para fazer isso tudo? Não. Vocês têm essas ferramentas, qualquer pessoa pode fazê-lo por si, com disciplina, com tempo, com dedicação. Ai Ana, mas então sou muito preguiçosa e não sei o que. Se és preguiçosa, vai para o tapete mágico, está bem? Se não és preguiçosa, se consegues fazer o trabalho para ti, usa esse tempo, essa presença, está bem? Então, a proposta que eu tenho aqui para vos fazer hoje é que possamos, em meditação, ir a esse lugar, está bem? Porque às vezes também é esta questão, que é, não sei, ou distrai-me, não consigo ter tanta presença. Ok, pode-se criar ferramentas de forma a que as utilizes quando precises, como por exemplo, meditação, está bem? E se vos parecer bem, se ninguém tiver dúvidas, não se, vejam lá, que eu hoje não estou assim a abrir muitos espaços de partilha, podemos avançar para essa meditação. E perdoem-me que já são 9h54, alguém disse que eu estava intensa e se calhar estou mesmo, não é? Porque acho que nunca falei tanto num encontro destes
Se vos parecer bem, fazemos uma meditação curtita para visitar estes 3 corpos. O que é que vos parece? Sim? E alguém tem alguma questão? Alguém quer perguntar ou acrescentar alguma coisa? Vejam lá. Sim, a Teresa Roque quer acrescentar algo. Ah, não. Boa. Então, vão-se pondo confortáveis, está bem? Vou aqui escolher uma playlist tranquila, que é para depois o YouTube não me dizer que não sei que é dos direitos de autor. Ahm, E eles agora até já fazem revisão se as pessoas dizem mal do YouTube, portanto não sei se com este comentário. Mas pronto, vamos ver. E já agora, já que vos falei um bocadinho do tapete mágico sem falar muito, porque de facto acho que tem que ser uma coisa vivida, por mais que eu fale daquilo, acho que tem que ser uma coisa que vocês vivam. Só partilhar com vocês e fazer este reforço que vamos ter agora aí um conjunto de encontros, inclusive em julho vamos estar com o retiro de um dia com a Teresa em Santarém e com a Verita que também está aí para trazer aí amplificado em um dia em versão de retiro, mas também encontros mais pequenos e com extras, ou seja, aquilo que nós já fazíamos com o Despertar dos Guardiões, um bocadinho que vamos fazer também com este tapete mágico. Então, dia 6 de junho, o encontro vai ser nas Grutas da Moeda, vai terminar, que vai ser a parte da integração, com a visita privada dentro da gruta e com um momento de conexão lá, dentro da gruta. Depois vai ser nos Açores, em São Miguel, no dia 13 e 14, não é? De junho, e depois no dia 28 de junho, que é um domingo à tarde, o das Grutas da Moeda também à tarde, vai ser no Convento de Cristo, dentro de uma sala especial que há lá, e cada um destes encontros, cada um destas propostas vem também direcionada mais ou menos a um tema. Então, na Gruta da Moeda vamos estar a trabalhar muita energia de útero, da mãe e da avó. Nos Açores, que vai ser em São Miguel, vai ser a questão de todos os laços energéticos, todos os compromissos que não nos permitem avançar e que não nos permitem ser o centro, em especial quando nós estamos a tentar viver a vida dos outros, que é um pesadelo, ninguém aguenta. E no Convento de Cristo, a energia que nos vai acompanhar, obviamente, que é templária, mas vai ser dedicada à abertura dos caminhos de vida, que vai ser aqui com a Patrícia. Então temos aqui, acho que todas as anfitriãs, a Teresa e a Vera em Santarém, a Carla nos Açores e a Patrícia em Tomar. Sim. Então está aí toda a gente pronta? Sim? Então vá, vamos ver. Está-me a surgir muito estes 3 corpos como as 3 pirâmides do Egito, está bem? Vamos ver se a gente vai fazer uma viagem ao Egito ou se nos ficamos cá mais por terra, está bem? Então fechem os vossos olhos. Vamos começar a trazer presença através da respiração. Porque agora nesta meditação também se vão perceber que vamos começar a dar ferramentas ou partilhar ferramentas que ajudam a trabalhar cada um destes conceitos que tivemos a falar. Tá bem? Então, o simples ato de inspirar e expirar ajuda-vos a perceber quão no corpo vocês estão. Inspiro, abro. Expiro, solto e relaxo.
e permite-me receber tudo aquilo que está disponível à minha volta. Quanto mais abro o peito, quanto mais ar recebo dentro de mim, mais espaço interno se abre. E da mesma forma, permite-me soltar qualquer tipo de resistência, tensão, e vou brincando com a minha própria respiração, percebendo os limites, percebendo até onde posso ir. E solto também qualquer necessidade de ser perfeita ou perfeito. E se tiver que bocejar, bocejo. Se tiver que sacudir os ombros para soltar a rigidez, solto. Se precisar de fazer qualquer movimento e qualquer ajuste, faço. Porque recordo que mesmo estando a ser guiado e guiada, este momento é para ti. É para trazeres essa consciência ao teu corpo, ao teu tempo, a este aqui e agora. E fazemos mais uma inspiração profunda, soltamos e levamos a nossa atenção ao centro do peito, onde vamos fazer crescer uma luz que ao início pode parecer pequena, como uma estrela no céu, mas à medida que vais inspirando e expirando, essa estrela começa a ficar cada vez maior, cada vez mais brilhante. Começa inclusive a ganhar cor, a ganhar forma. Isso mesmo. E deixa que essa estrela envolva todo o teu corpo físico, criando um campo à tua volta, uma cápsula onde estás completamente protegida, protegido, e onde crias este teu espaço seguro, um espaço sem julgamento, um espaço onde podes ser quem tu és. E para poderes começar a reconhecer quem és, vais-te a perceber que toda esta bolha energética se expande um pouco mais e estás neste momento numa espécie de sala, uma sala cósmica cheia de estrelas de diferentes cores, estrelas mais pequenas, mas que te dão algum conforto no meio de toda essa escuridão. E à tua frente começam a surgir 3 espelhos. No primeiro espelho, vais poder observar o teu corpo tal como é. E observa-te. Observa o primeiro pensamento que surge quando te vês nesse reflexo.
E observa também uma emoção que te surja ao ver-te aí. Passamos ao segundo espelho. E neste segundo espelho, aquilo que vais ver refletido é a tua alma, as cores das tuas emoções, das tuas memórias. E observa que cores se apresentam nesse espelho. Estão fluidas? Estão sólidas? Qual é a forma do meu campo emocional neste momento? E observa também qualquer pensamento que surja ao estares a olhar para o reflexo da tua alma. E passamos agora ao terceiro espelho. Ao espelho que vai trazer o aspecto do teu espírito ligado à tua mente. E mais uma vez, vamos trazer a forma como se apresentam esses pensamentos. Como é que vês esses pensamentos refletidos nesse espelho? Há claridade, há leveza, há confusão, distorção. E vamos também perceber se o teu campo emocional sente algo ao olhar para esse reflexo da mente. E vou-te convidar a dares um passo atrás, de forma a poderes ver esses três espelhos. E vou-te fazer a pergunta: a qual desses três aspectos de ti, neste momento, precisas trazer mais aceitação? Qual desses três aspectos estás a resistir-te mais? E agora, pergunta: a qual desses três aspectos teus precisas trazer mais presença?
e a qual desses três deves levar mais paz. Convite a sentar-te no chão desse lugar. Deixa que esses três espelhos se comecem a mover, criando uma fortaleza à tua volta. Deixa que os espelhos se movam e procura o teu centro. Podes procurá-lo inclusive com as tuas mãos, trazendo reconhecimento à tua mente, ao teu coração, ao teu sacro. E podes repetir mentalmente: eu sou tudo isto e muito mais. E se em mim existe alguma vergonha, culpa ou medo, permite-me transformar isso em aceitação. Qual é a parte de mim que tenho que aceitar neste momento? Qual é a parte de mim à qual me estou a resistir a levar amor? Qual é a parte de mim que acho que tenho que mudar? E deixa que todos esses espelhos, ao rodopiarem à tua volta, se comecem a partir em fratais, trazendo as diferentes cores dos prismas, dos arco-íris. Percebe como tudo é uma ilusão. E que no meio de toda essa ilusão e desse caos, a única coisa que podes fazer é respirar juntamente com o universo. Vou-vos convidar a inspirar pelo nariz e a expirar pela boca. E vamos fazer respirações circulares, deixando que assim que acaba a expiração já estejam a respirar novamente. Eu vou-vos acompanhar e deixem que a vossa respiração vos mostre o caminho e traga ordem a todo esse caos. Vamos lá. Inspiro, solto. Inspiro, solto. E se houver alguma parte a resistir, solta ainda mais. Vamos lá, tu podes. Traz rendição ao teu corpo. Isso mesmo. Entrega-te ainda mais. Não lutes contra o universo. Simplesmente dança e respira com ele. Isso. Abre o peito, expande, respira. Isso mesmo.
e vê como todas as estrelas e todos esses fractais à tua volta começam a ganhar um sentido. Porque na realidade tudo aquilo que soltamos é a nossa resistência. A resistência à evolução, a resistência à liberdade, a resistência ao amor e à felicidade. Vamos lá, só um pouquinho mais, tu podes. Aproveita estes últimos 30 segundos para soltar tudo. Soltar qualquer resistência que possas ter à vida e entrega-te. Entrega-te ao fluxo, à força, à beleza. Estamos quase lá, isso mesmo. Isso. E pouco a pouco começa a voltar à tua respiração normal. Inspirando e expirando pelo nariz. E sente o teu corpo. Sente qualquer sensação física que surja. Qualquer sensação emocional ou qualquer pensamento. E abraça. Abraça tudo isso que chega. Abraça tudo isso que és. E quando sentires, agradece-te por tudo isso que és. Agradece-te por não seres diferente. Agradece-te por não teres que ser melhor ou pior. Porque em ti já reside a perfeição da criação. E não precisas de nada mais. É só ser. É só ser. E já és. Inspira, espreguiça, abre. É isso mesmo. E para quem sentir, recomendo-vos a escrever tudo aquilo que possa ter chegado. E mais importante do que escrever, celebrem, agora antes de irem para a cama, celebrem tudo isso que já são. E abracem
tudo aquilo que já é. E antes de terminar, deixo só a recomendação de beberem bastante água. Talvez não agora, bebam só um pouquinho, mas em especial amanhã bebam bastante água para ajudar aí com o processo, está bem? E descansem.